Bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Esta é a nossa 24ª videoaula, cujo tema é o capítulo 4 do livro 1 de O Capital. Como sempre, em algum momento da aula, faremos uma questão que deve ser respondida e encaminhada via e-mail. Vamos ao conteúdo da videoaula? O título desse capítulo 4 do livro 1 é A Transformação do Dinheiro em Capital. É sobre esse tema que iremos discorrer. Como surge o capital? Como se apresenta? Na análise anterior do dinheiro, vimos que Marx distingue dois grupos de funções do dinheiro: as funções básicas e as funções do dinheiro, como um fim em si mesmo. Nas funções básicas, o dinheiro atua como medida de valor e como meio de circulação. O dinheiro, na circulação simples de mercadorias, é um meio que permite a produção e a circulação. A representação esquemática da atuação do dinheiro, nesse contexto, é simplesmente MDM. Então, o dinheiro é um intermediário. O dinheiro conecta duas mercadorias. Obviamente que M à esquerda e M à direita são duas mercadorias distintas, são dois valores de usos qualitativamente apartados. No outro grupo aparecem as funções do dinheiro como fim em si mesmo, que nós separamos entre entesouramento e meio de pagamento. O entesouramento é o dinheiro como acúmulo de riqueza, é o dinheiro como captura, né, do valor social, e na segunda função é o dinheiro como meio de pagamento, o dinheiro para honrar contratos, o dinheiro que executa títulos de crédito. Em ambos os casos podem ocorrer interrupções, quer dizer, ao mesmo tempo que o dinheiro pode acelerar a circulação das mercadorias, e ele atua nesse sentido, né? Tanto o dinheiro quanto as operações de crédito, mas em momentos de crise ele pode provocar a parada, a interrupção. Essas funções do dinheiro como fim é o primeiro indício, tá? De que, além da circulação simples, mercadoria, dinheiro, mercadoria, aparece a circulação pode ser vista no aspecto do dinheiro, onde entra dinheiro e sai dinheiro, mercadoria e dinheiro linha, ou seja, sai mais dinheiro do que entra. É exatamente esse fenômeno, né, quando se localiza, né, quando a análise se concentra na circulação do dinheiro e não da mercadoria, embora dinheiro e mercadorias sempre circulam juntos, né, mas quando se focaliza, né, a própria atuação do dinheiro, pode-se ter também a forma dinheiro, mercadoria, dinheiro linha, tá? E esse dinheiro linha, esse processo em que o dinheiro se valoriza junto com a circulação das mercadorias, já se constitui o dinheiro como capital. E esse é o tema do capítulo 4 do livro 1 da obra de Marx. Notem que, como entesouramento, o dinheiro permite a acumulação de riqueza, a acumulação do aspecto absolutamente social da riqueza, que é o dinheiro, que representa uma espécie de penhor social, né, um poder sobre a sociedade. Na função de meio de pagamento, tá, o dinheiro corresponde à possibilidade de honrar dívidas. Então, ao lado da acumulação do dinheiro como meio de pagamento, tem o acúmulo de estoques de dívidas e de operações de crédito. Ou seja, essa função está associada aos chamados penhores privados. Tá? Ok? É o dinheiro nessa função. Né? É o dinheiro que ele é retido, tá certo? Né? E ele como um penhor, é retido numa loja de penhores, né? E depois o dinheiro é utilizado, tá certo? Na execução de contratos. Tá? Então, nessa função, como meio de pagamento, o dinheiro se acumula como um penhor privado. Em ambos os casos, né,
o processo de reter dinheiro mostra a subordinação do homem ao valor. O dinheiro aqui não é mais um instrumento facilitador das trocas, tá? Não é simplesmente visto como meio de troca, né? O dinheiro aparece aqui como algo desejado em si mesmo, né? Nesse sentido, se diz que ele perdeu um pouco da sua inocência, tá? Então, o dinheiro é acumulado como um fim em si mesmo, tá certo? E visa alguns propósitos, né? Como a conquista do penhor social, via acumulação de riquezas, e o dinheiro serve para honrar contratos financeiros. Quanto maior o acúmulo do dinheiro como meio de pagamento, maior a possibilidade de honrar as operações de crédito. Portanto, já vislumbramos o surgimento do capital, quando se olha a circulação na ótica do dinheiro. Tá? O dinheiro que se acumula junto com a circulação é o capital. Portanto, vamos examinar as formas e o momento do capital. Temos, portanto, agora dinheiro como capital, ou seja, valor que se valoriza. Um sujeito automático que, junto à circulação, tá certo? Está sempre se acumulando. A referência da análise deve ser o esquema dinheiro, mercadoria, dinheiro linha. Eu estou colocando dinheiro linha, não há diferenças qualitativas entre dinheiro. Dinheiro é dinheiro, certo? Mas aparece aí de linha, no sentido de que há aqui um ganho quantitativo. Tá? A quantidade de dinheiro que aparece aí à direita, certo? É maior do que o dinheiro que entra no processo. E note que para que o dinheiro vá de dinheiro a dinheiro linha, ou seja, para que ele se acumule de D a D linha, é necessário que a própria mercadoria atue como intermediário. Assim como o dinheiro é intermediário da circulação, a mercadoria é o intermediário do processo de acumulação de capital. Então, o capital pressupõe a circulação da mercadoria. Podemos comparar essas duas representações, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria linha, e dinheiro, mercadoria de linha. Tá? Veja que são duas perspectivas, né, da circulação de mercadorias. São dois aspectos que coexistem na economia mercantil capitalista. Pode-se usar na ótica das mercadorias intercambiadas ou na ótica do dinheiro que, como capital, se acumula na própria circulação. Tá? Marx diz que o esquema mercadoria, dinheiro, mercadoria é a forma da aparência. Parece que o dinheiro apenas atua facilitando, né, a circulação. O dinheiro aparece como servo da circulação, apenas como meio de troca, um facilitador. E o Marx continua com esse esquema filosófico, né, essa perspectiva da filosofia clássica, de separar a aparência da essência, né, a observação do fenômeno e a realidade última das coisas. Então, o fenômeno, o aparente, é apenas a troca das mercadorias e o dinheiro servindo ao processo. Mas aí Marx localiza o que é a essência. Tá? A essência obtida pela análise. Tá? A essência é o seguinte: o que ocorre fundamentalmente nesse processo é a circulação do dinheiro que se acumula. Tá? O dinheiro que circula, o dinheiro que se vale, né, da circulação das mercadorias, que parasita a forma de circulação das mercadorias para poder ele mesmo se acumular. Tá? Essa seria a essência do fenômeno. Tá? Então, são dois aspectos contrários que devem ser pensados aí novamente como um antagonismo. Tá? E se buscar a unidade dos contrários, né? A síntese, né, dessas duas formas de aparência e essência. Iremos discorrer agora a respeito dos três itens, né, que repartem o capítulo 4 do livro 1 do Capital. O primeiro item se intitula A Fórmula Geral do Capital, o segundo é chamado de Contradições da Fórmula Geral, e o terceiro trata, né, tem como nome a compra e a venda da força de trabalho. Vamos à exposição dessas três partes do capítulo 4. Sobre a Fórmula Geral do Capital, né, nesse item, o Marx começa estudando o circuito dinheiro, mercadoria, dinheiro, sem o linha, por enquanto. Ele não está interessado no que leva ao processo de acumulação do dinheiro, ganho quantitativo, né, do dinheiro. Simplesmente ele vai entender essa forma em que a própria mercadoria atua no processo de circulação,
tá? Como intermediário da troca de dinheiro por dinheiro. Marx analisa essa forma começando pelo desenvolvimento histórico dela, né? Ele começa a localizar os pressupostos históricos dessa forma que revela o capital. Escreve ele: a circulação de mercadoria é o ponto de partida do capital. Produção de mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias, comércio, são os pressupostos históricos sobre os quais ele surge. Comércio mundial e mercado mundial inauguram, no século XVI, a moderna história da vida do capital. Então, Marx situa, lá no início da descoberta do Brasil, né, no século XVI, de 1500 a 1600, tá, a moderna história da vida do capital. Surge o capital a partir daí, né? E para que o capital possa surgir, deve ter ocorrido historicamente um incremento na produção e na circulação de mercadorias, um incremento no comércio, né? Mercadorias que são produzidas para serem comercializadas, né? Que não são conduzidas, né, de um ponto a outro de acordo com a tradição, de acordo com os compromissos expressos, assumidos pelos produtores, dados os respectivos papéis sociais. Não, a mercadoria aqui é algo produzida e conduzida para o mercado. Então, um pressuposto histórico para que emerja o capital é que o mercado, as formas de transação via mercado, tenha se generalizado na economia. Isso começa a partir do século XVI, normalmente se chama isso de capitalismo comercial, né? E o final do século XVIII, né, assiste à transição do capitalismo da forma comercial para a forma industrial. É isso que ensinam os professores de história, tradicionalmente. Há os pressupostos lógicos, os pressupostos históricos, né, para a origem do capital, e aqui Marx identifica o que podemos chamar de os pressupostos lógicos do capital. Diz Marx: abstraímos o conteúdo material da circulação de mercadorias, o intercâmbio dos diferentes valores de uso, e consideramos apenas as formas econômicas engendradas por esse processo. Então, encontraremos como seu produto último o dinheiro. Esse produto último da circulação de mercadorias é a primeira forma de aparição do capital. Então, o capital, ele aparece, logicamente, da seguinte maneira. Primeiro, mercadorias são produzidas, ou seja, o produto, né, o resultado da produção é conduzido ao mercado, né? Então, os bens econômicos se apresentam de uma maneira generalizada como mercadoria. As mercadorias circulam. No processo de circulação das mercadorias, uma delas, no caso a mercadoria ouro, era eleita como equivalente geral, e nesse sentido ela se transforma em dinheiro. Então, primeiro aparece o dinheiro. Depois, o dinheiro que aparece para servir a circulação. Depois o dinheiro aprende a se servir da circulação e ele se transmuta, né, na forma de capital. Então, a primeira forma de aparição do capital é como dinheiro, escreve Marx nesta passagem. Então, vamos entender melhor essa circulação. Escreve Marx: dinheiro e dinheiro como capital diferenciam-se primeiro por sua forma diferente de circulação. Então, quando se fala em dinheiro, né, como dinheiro, o foco está no dinheiro como algo que serve à circulação. Mercadoria, dinheiro é mercadoria. Então, é necessário que haja um processo de troca de mercadorias, que as mercadorias circulem nessa esfera. A partir daí, o dinheiro passa a se servir da acumulação, tá? Ele é usado no entesouramento, como meio de pagamento, como nós vimos, e o dinheiro aprende a se acumular, né, a sofrer ganhos quantitativos à medida que se associa à mercadoria no processo de circulação, né? Então, o dinheiro começa a manifestar o seu aspecto de capital, né? É o dinheiro que necessita da circulação para se acumular. Veja que o processo, a explicação da acumulação do dinheiro não está na circulação. A circulação é um pré-requisito para essa acumulação, né? Depois nós veremos que a mais-valia é gerada na esfera da produção, né? Nas relações contratuais, nas relações trabalhistas que ocorrem na esfera da produção. Mas ele necessita da circulação das mercadorias, ele se serve dessa circulação. E aqui já estamos vendo o dinheiro na forma de capital.
podemos identificar essas formas, né, num jogo de identidade e diferença. De um lado, você tem lá, né, a forma de dinheiro como capital, dinheiro, mercadoria e dinheiro, e a origem, né, desse processo que está na própria troca de mercadorias, né, no esquema anterior, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Né? E observando a circulação de mercadorias e de dinheiro, as duas formas podem se identificadas, tá certo? Como simplesmente duas facetas do mesmo processo. Duas fases antitéticas, melhor dizendo, né? E Marx encara essas duas fases como compondo uma única unidade. Em ambos os casos, tem uma troca de dinheiro por mercadoria e de mercadoria por dinheiro. Né? Na forma anterior, né, na forma do dinheiro como meio de circulação, a primeira mutação é entre mercadoria e dinheiro, e a segunda entre dinheiro e mercadoria. Na forma do capital, a primeira mutação é entre dinheiro e mercadoria, e a segunda entre mercadoria e dinheiro. Tá? São simplesmente fases antitéticas de um processo infinito, mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro, etc. Né? São cortes particulares que se faz a esse processo, identificando aspectos do dinheiro, ora como meio circulante, ora como capital. No primeiro, no processo como capital, o resultado, né, em que todo o processo se apaga, é a troca de dinheiro por dinheiro de linha. Isso já mostra que, nas palavras de Marx, seria insosso permutar o mesmo valor em dinheiro por igual valor em dinheiro. Então, se na forma como capital entra dinheiro e sai dinheiro, é preciso entender qual é a lógica dessa fórmula, qual é a razão dela e a funcionalidade. Ora, essa fórmula se justifica exatamente porque o dinheiro que sai, que você pode chamar de dinheiro de linha, ou dinheiro duas linhas, etc., é maior do que o dinheiro que entra de. Tá? Então, o dinheiro vai se acumulando. Ora é dinheiro linha, ora é dinheiro duas linhas, três linhas, mas sempre maior do que o dinheiro de entrada. Tá? Então, a razão, né, dessa forma do dinheiro como capital é o próprio acúmulo do capital. Sem o acúmulo do capital, ela não se justifica. Tá? Ela não subsiste na realidade, inclusive. Marx escreve, examinemos, antes de tudo, o que é comum a ambas as formas. Né? Então, para analisar a especificidade da forma capital, ele vê o que é comum, né, nas duas formas do dinheiro e como capital. Escreve Marx, ambos os ciclos se decompõem nas mesmas fases contrapostas. Mercadoria, dinheiro, venda, dinheiro, mercadoria, compra. Então, são sempre ciclos de venda e compra. Em cada uma das duas fases se confrontam mercadoria e dinheiro. Duas pessoas nas mesmas máscaras econômicas, um comprador e um vendedor. Então, é sempre o confronto entre vendedores e compradores. Né? Na forma que identifica o dinheiro como meio de circulação, na forma que identifica a circulação, a troca de mercadorias, ocorre primeiro uma venda para depois uma compra. Né? Na forma que identifica a acumulação do capital, ao contrário, é uma compra e uma venda. Mas são sempre compras e vendas que se sucedem ao longo desse ciclo. Mas há diferença entre esses dois processos, né? O que começa com a compra e o que começa com uma venda. Vejamos o que Marx escreve. O que, no entanto, separa de antemão ambos os ciclos, mercadoria, dinheiro, mercadoria, e dinheiro, mercadoria, dinheiro, é a sucessão inversa das mesmas fases contrapostas de circulação. Bom, isso já ficou evidente a essa altura. Né? A sucessão entre atos de compra e venda, elas são inversas. Né? Na forma como meio de circulação, primeiro a venda, depois a compra. Na outra forma, dinheiro como capital, primeiro a compra, né? Portanto, o dinheiro se transmuta em mercadoria, e depois a venda, mercadoria, dinheiro. Né? Note que nessas duas formas, os fins são diferentes. Tá? E os personagens envolvidos também mudam de característica. Tá? Vamos identificar o que essas máscaras econômicas escondem. Quais são os personagens que estão representados nesse processo? Bom, temos primeiro vendedores e compradores, em ordens inversas. Ok. Mas note, os personagens, no primeiro circuito, eles visam trocar mercadorias, visam diversificar o consumo, atender a necessidades de consumo. O personagem da segunda forma é o capitalista, o que visa fundamentalmente o capitalista, a acumulação de capital. Tá? Então, na segunda fórmula, não tem apenas vendedores e compradores. A segunda fórmula do dinheiro como capital evidencia o próprio personagem, a própria figura do capitalista, cujo propósito é servir-se da circulação das mercadorias para acumular dinheiro.
É isso que esconde a máscara econômica nessa segunda forma. Eis que dinheiro, mercadoria, dinheiro, envolve um refluxo do dinheiro, e esse refluxo indica já a diferença entre o dinheiro como capital. Então, se nota o refluxo do dinheiro, quer dizer, o dinheiro se serve da circulação e sai da acumulação, tá certo? Para ser entesourado, né? Mas veja, não é um tesouramento que visa apenas extrair, né, o penhor social, a acumulação de riqueza, tá? Não é o acúmulo que ocorre, tá, extraindo o dinheiro da circulação. Essa forma de acúmulo, ela ocorre assim, o dinheiro sai da circulação, ele está constantemente voltando à circulação, porque ele se serve da acumulação para se acumular. Tá? Então, o capitalista não é simplesmente um entesourador, ele não quer simplesmente retirar o dinheiro da circulação. Ele se serve continuamente da circulação para acumular o seu capital. Escreve Marx, na circulação mercadoria, dinheiro, mercadoria, o gasto do dinheiro nada tem, pois, a ver com o seu refluxo. Então, o gasto do dinheiro, nesse caso, está associado à diversificação do consumo, à troca de mercadorias. E quando o dinheiro entra no refluxo dessa forma, ele novamente é injetado, tá certo, como meio de circulação em outras trocas de mercadoria. Já na circulação do capital, né, dinheiro, mercadoria, dinheiro, pelo contrário, o refluxo do dinheiro é determinado pelo modo de seu próprio gasto. Sem esse refluxo, a operação está fracassada. Né? Então, veja, há um gasto do dinheiro na aquisição da mercadoria e depois o refluxo. Então é fundamental dar o primeiro passo, como o dinheiro é gasto. Tá? Ok? O dinheiro tem que ser gasto e depois restituído. O dinheiro é gasto, tá certo? Na aquisição de mercadorias, tá? E depois essas mercadorias elas precisam ser realizadas, no sentido que elas precisam ser vendidas. Ok? Então precisa ter essa última venda, para que haja o refluxo do dinheiro. Tá? Se não houver esse refluxo, a operação está fracassada. Inclusive, o capital aí não se realiza como capital. Tem que ter a volta do dinheiro, é claro, acumulado, tá certo? Um valor maior, uma quantidade maior de dinheiro, para que o capital se realize como capital. Então, o refluxo é fundamental nesse esquema. No entanto, esse refluxo não é trivial. Tá? É necessário examinar a lógica de crescimento desse refluxo. Escreve Marx. A forma completa desse processo é, portanto, dinheiro, mercadoria, D'. D' é D mais um delta D. Ou seja, há um acréscimo né, discreto, né, em relação à quantidade de dinheiro original D. Ou seja, igual a soma de dinheiro originalmente adiantado, mais o incremento. Então, o incremento é um aspecto fundamental dessa forma do dinheiro como capital. O dinheiro cresce quando se serve da circulação das mercadorias. Nesse ponto da nossa videoaula, vamos expor a questão. É a seguinte. Só um minutinho. Só um minutinho, vamos nos valer. Eu vou identificar aqui a questão. Tá. É a seguinte. Qual é a diferença, quanto à forma de circulação, entre dinheiro como dinheiro e dinheiro como capital? Tá? Uma questão muito simples que a gente está discorrendo. Vamos falar agora do mais-valor. É claro, o mais-valor é a explicação desse acréscimo do dinheiro como capital, desse crescimento, desse aumento quantitativo. Vou usar a expressão mais-valor, que aparece na tradução, né, da Boitempo, né, da obra O Capital, tá? Que nos parece mais apropriada, mas nas citações aparece aí mais-valia, que é um termo mais tradicional, mais comumente utilizado. Tá? Mas eu peço que vocês utilizem o termo mais técnico, mais utilizado atualmente, que é de mais-valor, que é mais fiel ao emprego original para o Marx. Tá? Escreve ele, esse incremento ou excedente sobre o valor original, eu chamo de mais-valor, surplus value. Tá? O valor originalmente adiantado, não só se mantém na circulação, mas altera nela a sua grandeza de valor, acrescenta mais valor ou se valoriza. E esse movimento transforma em capital. Então, capital é dinheiro que se valoriza, é dinheiro que gera mais valor ou mais valia, usando o nome mais antigo. Tá?
Então, é importante identificar no capital esse processo de extração de mais valor. Ele extrai mais valor quando se associa à circulação. Não quer dizer que o mais valor é extraído na circulação, mas ele tem que se valer da circulação para que ocorra esse processo de geração de mais valor. Notem agora, né, que o sentido, né, dessa apresentação, dinheiro, mercadoria, dinheiro linha maior que D, só se revela essa forma inteiramente na seguinte fórmula, que envolve ciclos descontínuos e fechados, compondo um ciclo aberto e contínuo. Então, é necessário olhar o processo como um todo, né? Então, dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha. Depois, esse dinheiro, linha, como o capital, ele é reempregado. Tem dinheiro, linha, mercadoria, dinheiro, duas linhas. Então, novamente, ele se associou à circulação das mercadorias para acumularem de D linha para D duas linhas. Depois se associa novamente, vai de D duas linhas para D três linhas e assim por diante. Tá? Sempre crescendo, sempre se associando à circulação de mercadoria, saindo e entrando no processo de circulação e se servindo desse processo para crescer. Tá? Então é importante olhar o circuito da mercadoria, o papel do dinheiro nesse circuito e a maneira como ele se serve para crescer, tá? Para gerar o chamado mais valor ou mais-valia. Notem que há ciclos mercadoria, dinheiro e mercadoria dentro desse ciclo aberto. Né? Olhando essa sequência, você pode isolar, né, dinheiro, mercadoria e dinheiro, ou você pode fazer um outro corte isolando mercadoria, dinheiro, mercadoria. Tá? Então, essas duas existências ocorrem sucessivamente. Tá? E elas estão totalmente interligadas, eu não posso isolar uma da outra. Então, dinheiro, mercadoria, dinheiro, que é o circuito do capital, não pode existir se não houvesse também ciclos de mercadoria, dinheiro, mercadoria. Ciclos em que o dinheiro aparece como meio de circulação. Escreve Marx, tem-se aqui já uma expressão da contradição em processo. Processo de valorização por meio de um processo de produção de valores de uso. Então, a circulação da mercadoria, as mercadorias são entendidas nesse aspecto de valor de uso, é produção e circulação de valores de uso. Né? Por outro lado, tem o processo de valorização do capital. Então, o capital circula junto com a circulação das mercadorias, ou seja, dos valores de uso. É isso que Marx está dizendo, como eles são intimamente relacionados. Algumas passagens, né, alguns fragmentos, né, do capítulo 5, né, onde se observa, da própria lavra de Marx, tá, comentários a esse respeito. Dinheiro surge de novo no fim do movimento como seu início. O fim de cada ciclo individual, em que a compra se realiza para a venda, constitui, portanto, por si mesmo, o início de novo ciclo. A circulação simples de mercadorias, a venda para a compra, serve de meio para o objetivo final que está fora da circulação. A apropriação de valores de uso, a satisfação de necessidades. Olha só, apropriação de valores de uso, troca de mercadorias são trocadas para satisfazer as necessidades. Tá? No entanto, né, há um outro objetivo final, né, que está fora da circulação e que, no entanto, se serve da circulação, né, que é a acumulação de capital. Tá? Então, a circulação de mercadorias é apenas um meio, né, a que se serve o capital para poder se acumular. Tá? O que o Marx está dizendo é que a lógica, né, que condiciona esse processo, o motor desse processo, não é o atendimento de necessidades. Ele aparenta ser o atendimento de necessidades, mas que o verdadeiro motor desse processo é a acumulação de capital. É o que Marx identifica. Para mim, né, é a acumulação de capital, mas o Marx ele faz essa outra leitura, certo? Ele diz que para mim é o atendimento de necessidades, mas o Marx faz essa outra leitura. Ele diz que o objetivo do processo é a acumulação do capital. Na ótica de Marx, o capital seria insaciável. O capital, que é uma espécie de um Fausto, tá certo? De um demônio, certo? Esse capital, tá certo? Ele aparece aí nesse sistema, né, como consequência não intencional da ação humana, e aí ele vai servir da circulação para sempre se acumular, e vai subordinar todos os agentes, as próprias mercadorias, a esse propósito de se acumular, como se ele fosse uma vontade, um monstro dotado de vontade. Então, o objetivo fica fora da circulação. Tá?
O objetivo não é a troca de mercadorias para atender às necessidades, que é o que eu imagino que seja, mas o Marx faz essa outra leitura. Tem um outro objetivo que está fora. Olha o que ele escreve a respeito desse objetivo. A circulação do dinheiro como capital é, pelo contrário, uma finalidade em si mesma, pois a valorização do valor só existe dentro desse movimento sempre renovado. Por isso, o movimento do capital é insaciável. Então, aparece aí uma figura fantasmagórica, tá certo? Do capital como um ser insaciável, que continuamente se serve da circulação das mercadorias para poder se acumular. Nesse ponto surge a figura do capitalista. Escreve Marx: como um portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro torna-se capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e o ponto de retorno do dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação, a valorização do valor, é a sua meta subjetiva. E só enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único motivo indutor de suas operações. Ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência. Então, a figura do capitalista é isso, né? Ele é uma personalidade, ele é um capital, é um representante do capital, né? É o capital personificado. Lembra? Tem o processo de coisificação das relações sociais e tem o processo de personificação, né? Então, são processos sociais que assumem a forma humana, digamos assim, né? Que se vale dos indivíduos, né? Que não são sujeitos, portanto, que são submetidos, né? São alienados, se vale dessas criaturas alienadas para poder agir. Tá? Então, essa criatura alienada, no caso, é o capitalista. Tá? Qual é o propósito da atuação do capitalista? Se serve da circulação para a valorização do valor. Tá? Essa é a meta subjetiva, parece que é subjetiva do capital, como se o capital fosse um bicho com vontade, com psicologia. Tá? Essa é a meta subjetiva do capital, tá? Que atua por meio da figura do capitalista. O que faz o capitalista? Se apropria da riqueza abstrata, se apropria do penhor social, do valor, tá? Mas não pelo enriquecimento em si, né? Mas simplesmente para poder acumular, né? É como se fosse um bicho, um vírus que se reproduz dentro de um organismo, né? Uma coisa microscópica, invisível, que se serve, né, de seres humanos para poder se reproduzir. Então, o capital é uma espécie de vírus, uma espécie de parasita, tá certo? Tá? Que contamina o sistema de mercados, tá? E utiliza esse sistema para se valorizar. É uma descrição dramática, mas esse é o romance de Karl Marx, né? Essa é a forma divertida, tá certo? É a forma literária, digamos assim, trágica, né? Certo? É divertido como um filme de terror pode ser divertido, certo? Essa é a forma trágica, né, que Marx identifica a atuação do capital, e obviamente que ele identifica aí, quer dizer, o propósito dele é fazer uma denúncia de uma realidade social que deve ser transformada, que deve ser objeto da revolução, certo? Ele se vê como fornecendo uma perspectiva científica da realidade, que aponta o problema da realidade, e orienta a ação transformadora. Tá? É como Marx se via fazendo esse romance. A outra coisa é como nós podemos ver Marx, tá certo? Inclusive identificar a obra dele como um romance. Olha só, então aqui está a figura de Marx, né, como um ser hipnotizador por meio do seu romance, tá? E aqui uma passagem onde ele escreve: o valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, como meta imediata do capitalismo. Tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do ganho. Ganho de quê? Ganho do capitalista, mas o capitalista ganha para quê? Para acumular. Mas por que acumular? Porque a alma do capital, tá, está personificado nele, e o capital busca apenas se acumular. É um parasita. É um vírus que injetado nesse sistema e que se multiplica nele. Tá? É consequência não intencional da ação humana. Mas diferente da linguagem, diferente do próprio mercado na sua origem, como aparece a moeda, diferente das instituições legais, né, do direito, etc., são consequências maléficas, são consequências indesejáveis, são efeitos que acabam capturando o seu próprio criador, que é o ser humano.
Então, o capital é resultado de um processo histórico em que os homens são capturados por esse vírus, o que o Marx está denunciando no Capitalismo. Então, ele conclama, né, os homens, as pessoas, a, por meio da revolução, destruir esse sistema. E o propósito dele aqui não é falar tanto da revolução, mas identificar essa prisão criada pelo capitalismo. Ele compara o capitalista com o mero entesourador. Ele diz que o entesourador é um demente, tá, que simplesmente quer extrair dinheiro da circulação e com isso prejudicar a própria circulação, tá, que ele se apega de uma maneira fanática ao penhor social, ele quer reter toda a riqueza do mundo para ele na forma de dinheiro, né, como uma espécie de um fanatismo, né, uma espécie de uma sede incontrolável de poder social. Tá? Então, o mero entesourador seria um demente. E a ação do capitalista é racional, porque ele se serve ao capital, ele atua de acordo com a lógica do capital. Então, o capitalista é um alienado, mas não é um demente. Tá? O entesourador, aquele mesquinho, né, o pão duro, o mesquinho, né, aquele sovina, tá certo? Esse seria um entesourador demente, mas o capitalista não é um sovina, tá certo? É simplesmente uma personalidade do capital que atua logicamente a favor do capital. Vamos ver as próprias palavras de Marx. Esse impulso absoluto de enriquecimento, essa caça apaixonada ao valor, é comum ao capitalista e ao entesourador. Mas enquanto o entesourador é apenas o capitalista demente, o capitalista é o entesourador racional. Escreve Marx, a multiplicação incessante do valor, pretendida pelo entesourador, ao pretender salvar o dinheiro da circulação, é alcançada pelo capitalista mais esperto ao entregá-lo sempre de novo à circulação. Tá? Então, o entesourador, ele quer retirar o dinheiro da circulação, prejudicando a própria circulação. Né? Significa que lá na frente ele não vai ter mais como retirar esse dinheiro, porque sem a circulação o dinheiro não se forma, tá certo? O dinheiro não aparece como representante do valor, então ele está contribuindo para a própria eliminação da função do dinheiro no longo prazo, né? Ao atuar como um tesourador fanático. Né? Porque ele prejudica a circulação, e sem a circulação não há equivalente geral, não há o próprio dinheiro. Se dissolve, né, o próprio fenômeno do dinheiro. Já o capitalista, né, que é o entesourador racional, tá certo? Ele está sempre entregando novamente o dinheiro à circulação, porque a circulação é fundamental para o acúmulo do dinheiro. Tá? Então é a diferença entre o demente, mesquinho entesourador, e o capitalista racional. Voltando, a comparação da circulação simples com a circulação do dinheiro como capital. Na circulação simples, a forma dinheiro, assumida pelo valor das mercadorias, medeia apenas o intercâmbio. Na circulação dinheiro, mercadoria, dinheiro, ou seja, dinheiro como capital, pelo contrário, mercadoria e dinheiro funcionam apenas como modos diferentes de existência do próprio valor. O dinheiro é o seu modo geral e a mercadoria é o seu modo particular, por assim dizer, apenas camuflado de existência. Então, são os dois modos, né? O modo particular, quando está na fase de mercadoria, aí sofre uma metamorfose e aí se apresenta como dinheiro. O dinheiro é um modo geral, né? Ok? Da apresentação do valor, tá certo? E a mercadoria é um modo específico, né, da apresentação do valor associado ao valor de uso dela. O capital, portanto, ele atua como sujeito automático, que se serve da acumulação, da circulação para se acumular. Escreve Marx, o capital passa continuamente de uma forma para outra, sem perder-se nesse movimento, e assim se transforma num sujeito automático. De fato, o valor se torna aqui o sujeito de um processo em que ele, por meio de uma mudança constante das formas de dinheiro e mercadoria, modifica a própria grandeza. Tá? Então, é necessário isso, né, que haja o ciclo ininterrupto de metamorfoses, ora em dinheiro, o valor ora se apresentando como dinheiro, ora se apresentando como mercadoria, para que o próprio dinheiro, como capital, possa se acumular. Tá? Então, para que haja mudança na própria grandeza do valor, o valor precisa circular, precisa servir dessa sucessão de metamorfose. Tá? E esse processo ocorre para o capital de uma maneira automática. Tá? O capital atua assim, tá? Como se fosse dotado de uma vontade,
tá certo? E, na verdade, é um processo em que o Criador, os próprios homens, se aprisionaram, se tornaram prisioneiros do sistema. E o sistema faz que o capital atue automaticamente visando a acumulação e se servindo da circulação das mercadorias. Portanto, o capital é valor que se autovaloriza. Escreve ele, enquanto mais valor, se repele de si mesmo, enquanto o valor original se autovaloriza. Tá? Como mais valor, né, o mais valor é o ganho, né, do capitalista, mas é o ganho que não serve apenas para atender às necessidades de consumo do capitalista. Ele se repele a si mesmo no sentido que ele tem que voltar a atuar novamente como capital. Tá? Deixar de ser simplesmente mais-valia, né, ou o ganho, né, do dinheiro ao se servir da circulação, mas o dinheiro que deve retornar à própria circulação, deve continuar, digamos assim, explorando a circulação para se valorizar. Pois o movimento pelo qual ele adiciona mais-valia é seu próprio movimento, sua valorização, portanto, autovalorização. Então, ele deve voltar ao processo, tá certo? Se associar à circulação, extrair novamente mais-valia. Nós vamos ver que a mais-valia, na verdade, ou mais-valor, é extraído da produção, mas associado à circulação, e ele deve repetir sempre esse movimento, visando a autovalorização. Sempre se associando à circulação para extrair mais valor. Note que estamos analisando uma forma diferente, né? Uma forma privilegiada do dinheiro, o dinheiro como capital, que não se confunde com o dinheiro como dinheiro. Escreve Marx, como sujeito usurpador de tal processo, em que ele ora assuma, ora se desfaz da forma dinheiro e da forma mercadoria, mas se conserva e se dilata nessa mudança, o valor precisa, antes de tudo, de uma forma autônoma, por meio da qual sua identidade consigo mesmo é constatada, e essa forma ele só possui no dinheiro. Note que o valor necessita da forma do dinheiro. O valor não poderia explorar a circulação das mercadorias se ele não tivesse a forma dinheiro. Tá? O valor é o capital, né? Quer dizer, o capital que se acumula, o valor que se acumula, capital, necessita da circulação, etc., nós já vimos isso, mas necessita do dinheiro. O valor precisa estar na circulação expressa na forma dinheiro. Tá? Então, a condição para que exista capital é que as mercadorias tenham se desenvolvido até a forma dinheiro. Tá? Então, o dinheiro é um requisito para o capital. Tá? O capital ele se apresenta e ele se acumula sempre na forma dinheiro, né? Se servindo da circulação. Deve sempre se servir da circulação. Então, a gente pode dizer que dinheiro e mercadoria são amigos, há uma amizade entre eles. Escreve Marx, mas o próprio dinheiro vale aqui apenas como uma forma do valor, pois ele tem duas. Sem assumir a forma de mercadoria, o dinheiro não se torna capital. O dinheiro não se apresenta aqui, portanto, polemicamente, contra a mercadoria, como no entesouramento. Tá? Então, o dinheiro não é algo que é extraído da circulação, tá certo? E deixa de se transformar em mercadoria. Não. Ele está dizendo que o dinheiro, como capital, ele necessita assumir a forma mercadoria. Tá? Ele pode até sair, mas ele retorna sempre à circulação, porque ele tem que estar sempre sofrendo esse processo de metamorfose, tá certo? Do valor, né? Nessas duas apresentações, ora como dinheiro, ora como mercadoria. Se não se associar continuamente, tá certo? Com essas mutações, essas metamorfoses, ele não se realiza como capital. Ok? Nessa seção, o Marx faz uma análise qualitativa do movimento do capital. Ele começa examinando dinheiro, mercadoria, dinheiro, e aí ele vai dizer, não, mas esse dinheiro é maior do que o dinheiro de saída, é maior do que o dinheiro de entrada. Tá? Há um movimento quantitativo, então ele vai explicar, é o primeiro passo, né, a tentativa de explicar o fenômeno da mais-valia. Por que o dinheiro de linha se torna maior do que D? Ok? Bom, esse processo não ocorre na circulação, mas ele precisa necessariamente se servir da circulação. Na circulação tem troca de mercadorias, o valor de uso. Tá? O valor de uso parece ser a meta imediata, tá certo, da circulação. Tá? A meta que a circulação acaba tendo que cumprir. Tá? Okay? Porque as mercadorias circulam e aí o sistema, né, consegue dar conta da satisfação de necessidades de uma gama ampla de agentes que atuam nele.
Tá? Mas a meta imediata do capitalismo é a acumulação de valor. Tá? Ok? E essa meta, ela se desdobra infinitamente ao longo do tempo. Tá? Ok? O valor está sempre se acumulando, tá certo? E se servindo do fato de que o sistema procura atender a necessidade de uma ampla gama de agentes. Marx não está dizendo, ele não está negando que o sistema capitalista ele atue no sentido do atendimento de necessidades. É um sistema criado para atender as necessidades, conectando os trabalhos privados, né, autônomos e independentes, né, no processo do trabalho social total. Tá? E o sistema de mercado, ou capitalista, né, que se torna capitalista, tá certo? Atende a esse propósito, né, de satisfazer a meta de consumo da sociedade como um todo. Né? Mas ele está dizendo que, nesse processo, se inocula um vírus, tá certo? Tá? Se inocula um parasita, tá certo? Que passa a atuar tendo como propósito a ele mesmo, a sua própria expansão. Né? Assim como o vírus invade o corpo humano e o propósito dessa invasão é se replicar. Certo? O que o Marx está dizendo é que o capital, ele se forma, ele não invadiu, ele se formou no próprio processo como criação humana, uma criação histórica, tá? E a partir daí ele se serve dele para constantemente se reproduzir. E, afinal, qual que é o objetivo maior desse sistema? Tá? A gente pode separar, como nessa passagem, entre objetivos imediatos e objetivos mediatos. O imediato é a acumulação do valor. Tá? O valor imediato, quer dizer, a mola propulsora desse sistema, a cada momento, é a acumulação do valor. E como objetivo, né, que acaba decorrendo desse sistema, nesse sentido ele é imediato, né, ele é imediato, porque ele se vale do capital, tá, ocorre o atendimento de necessidades de uma ampla gama da população. Tá? Mas a lógica fundamental do funcionamento desse sistema não é atender o consumo, mas é fazer o capital se acumular. Essa é a mensagem fundamental do capítulo 5 do livro 1 de O Capital. Tá? Então, ficamos por aqui. Esse é o recado que nós queríamos passar nessa videoaula. Tá? Bom estudo e até a próxima. Ok?